tá bom. Você estava assistindo a live, né? Tava sim. Tava ligado aqui. Pois é, cara, e eu tava dando o seu exemplo aí, porque você é um cara que eu conheci no meio CBKC. Para quem não sabe, o Matsuda foi o dono do Messi. Ainda é dono do Messi ou não? Tá aposentado aqui. Então, o Matsuda é dono do Messi, que foi um dos maiores campeões da CBKC aí, ganhou ranking, né, Matsuda? Ficou em segundo em 2014 e ganhou o ranking em 2015. Conta pro pessoal aí, Matsuda, como é que você chegou na CBKC, o que que você fez? Conta pra galera, pra elas entenderem de onde você vem. Então, primeiramente, eu comecei como todo mundo, né? Eu acho que eu fui visitar uma exposição aí da CBKC. E aí é aquele negócio antes, né? Você vê a competição, você vê os cães aí bonitos, né? E todas as raças, enfim. E aí a gente começa a despertar essa parte boa, assim, de competição, de criação, né? E aí eu comecei a criar em 2013. 2013 foi quando eu adquiri o primeiro cachorro, né? E 2014 eu já comecei a ranquear aí na CBKC, já comecei a entrar no mundo da exposição. E você fez ranking mesmo, ranqueou com o cachorro no Brasil inteiro, né? Então, 2014 foi mais uma brincadeira em si. Eu dei o início ali, na época eu adquiri o Messi, que foi uma criação que veio do canil do Silvio, Extremo Norte. E aí eu adquiri esse cachorro, falei, vou começar a expor, né? E foi muito bom. 2014 eu já tive, assim, um resultado que acho que nenhum pitbull ainda conseguiu, que foi na exposição da CBKC, de KCSP, São Paulo. Tinham 800 cães na exposição e o Messi conseguiu ficar em quarto, entre 800 cães. E aí foi quando eu disparei no ranking e comecei essa parte da exposição, de ranquear. O pessoal tá pedindo pra você baixar um pouquinho a câmera. Te ver, Matsuda. Isso, aí. Isso. Ficou show agora. Ô, Matsuda, agora, pô, você é um cara que teve uma trilha de sucesso na CBKC, né? Conta pra nós o que que fez você sair da CBKC, o que que te desanimou, cara? Eu quero que você conte para as pessoas ouvirem de uma pessoa que passou por todo o processo, entendeu? Certo. Então, o início foi, acho que como todos os criadores, aquela alegria de estar no meio da exposição, de você expor um cachorro que você criou ali, você está ali criando desde pequeno e você vê a evolução do cachorro, você começa a entrar na exposição, começa a criar gosto pela competição de beleza, né? E aí, ranqueando, você começa a ganhar, começa a participar dos eventos, né? E aí foi quando eu ganhei o ranking de 2015. O ranking de 2015 eu tive que fazer um bom investimento, que não é barato. Você pode contar quanto que você gastou, Matsuda, para as pessoas terem ideia? Então, eu gastei numa média de uns 40 a 50 mil no ano. Isso fora com o gasto do canil normalmente, né? Isso só acompanhando o cachorro nas exposições. Era em média de 2 a 3 exposições por mês. O cachorro ficou em Goiânia, na mão do Marcos Santos, o handler. E todo final de semana, ou quase todos os finais de semana, ele ia para outros estados competir. Rio de Janeiro não, Minas, São Paulo, enfim, BH, todos os estados aí rodando para poder ganhar o ranking aí e competir. E o que que te fez desanimar, Matsuda? Conta para nós qual foi a tua experiência, o teu sentimento, o que que rolou? Então, como eu estava falando, após esse sentimento bom, assim, de você ganhar, de você começar a ser reconhecido, você começar a ter as amizades, falar sobre o que a gente gosta, comecei a dar uma estudada mais a fundo da raça e do contexto geral das exposições, né? E aí eu comecei a entrar em conflito, né? Em conflito de pensamento, porque eu via... Isso eu vou deixar bem claro, que eu não estou falando mal, não estou querendo denegrir a imagem do clube, mas assim, eu comecei a ver
que muitos julgamentos não eram corretos, né? Muitos julgamentos era à base de amizade, sim, à base de amizade. O que não importava a qualidade do cão que estava lá em pista, e sim na mão de quem estava o cachorro, entendeu? Então, foi um dos meus primeiros baques, né? Eu comecei a ver, pô, a exposição, ele depende muito de quem está ali treinando o cachorro, quem está expondo o cachorro. Tem muitas amizades, sim, muito uma entidade meio corrupta em relação a isso. Eu acho que eu não sou a favor disso, né? Você vê, bom, enfim, eu não posso expor muitas coisas, mas eu já vi... Mas trocas de favores, né? Trocas de favores, eu já vi passagens para viajar, enfim. Assim como tem juízes sérios, muitos juízes sérios, que inclusive eu tenho uma amizade muito grande com a Glorinha, acho que todo mundo da raça conhece. Então, são juízes que criam e julgam de forma honesta, eu diria assim. Então, esse foi o meu primeiro baque. Esse foi o meu primeiro baque. Porque você, como criador, você investe muito dinheiro, e não só dinheiro, como tempo, né? Eu acho que a gente, no mundo de hoje em dia, a gente não tem muito tempo, e a gente acaba dando tempo para isso, e você não vê resultado. Você fica, às vezes, angustiado, às vezes, com certeza, você achou que perdeu para um cachorro pior, isso é fato. Às vezes você está equivocado, como às vezes realmente é o que acontece mesmo, né? A maioria das vezes. Então, esse foi um baque principal. O segundo, assim, que eu vejo... pode falar. Não, eu ia te perguntar também se você, na tua experiência, depois que você estudou, entendeu o que é realmente o Pitbull, se você lembrando, você vê que teve muito julgamento equivocado também. Claro. Se você lembra disso. Com certeza. A partir do momento que a gente começa a entrar a fundo nos estudos da raça, a gente começa a ver os defeitos e que eles engrandecem esses defeitos como se fosse uma qualidade nos cães. Sim. Ou simplesmente ignoram os defeitos, né? Exatamente. E aí entra nesse segundo quesito, que você acaba vendo. Eu acredito que eu nunca vi um juiz criador da raça. Nunca vi. Tem todas as raças, Doberman, Spitz, alemão, enfim, todas as raças existem juízes, só que na nossa raça isso não acontece, entendeu? Então, assim, o baque grande foi esse. Vou ser julgado, meu cachorro vai ser julgado por um juiz que não cria, tá? Não acho isso totalmente errado também, porque eu acho que o conhecimento de dinâmica, estrutura, ele pode até conhecer. Mas eu já entro no terceiro quesito que eu acho também bem importante. É que os juízes, a maioria, não valoriza a nossa raça. Eles não estudam o padrão da nossa raça. Eles não procuram, eles não têm familiaridade. Então, para eles, assim, sabe? Tem juiz que se nega a julgar a nossa raça. Não, eu não quero julgar o grupo 11. Acabou. A gente se sente né? Sim. E você paga o mesmo valor de inscrição do cara que concorre ao Best in Show da Internacional, né? Pagamos. Ô, Fê, antes de eu partir para um assunto um pouco mais de clubes especializados, conta para nós como foi a tua transição, vai? Porque aí você foi desanimando, foi parando, né? Como é que você partiu disso para se envolver com um clube especializado aí? Fala aí, foi numa briga com a Marcele, tô brincando. Então, após todos esses acontecimentos que me fizeram assim deixar bem abalado com a criação, eu falei, eu vou começar estudando já, vendo a situação, eu comecei a estudar mesmo a raça e comecei a ver que eu estava muito equivocado em padrão da raça. Na verdade, eu nunca tinha lido um padrão da raça em si bem criterioso, entendeu? A gente vai, muitos criadores ali, eles estão de forma como os juízes agradam, julgam e dá certo, e fala, se o juiz premiou esse cachorro é bom. Então você acaba tendo uma falsa impressão do que é certo e o que é errado, entendeu? Então quando eu comecei a estudar mesmo, eu comecei meio que deu uma estimulada de novo na minha criação, porque eu já estava desistindo mesmo de criar. Eu falei, isso daí não é minha laia, eu não tô aqui para perder tempo,
E aí eu comecei a estudar, comecei a criar, eu comecei a ver que eu estava criando cães atípicos, né? Eu estava criando os cães que, para mim, hoje, não chamaria de pitbull mesmo, entendeu? E como é que você foi parar no 10%. clube especializado, Matsuda? Ô, Matsuda, me conta como é que você foi parar no clube especializado, porque daí você virou um dirigente de clube especializado, né? Então, aí vendo aquela situação toda, criando de forma correta, agora, vendi todos os meus cães, eram mais de 10, eu me desfiz de todos os cães. Isso, para mim, também foi uma outra parte muito difícil da minha criação, porque você acaba se apegando aos cães e aí você, de uma hora para outra, você começa a ver que, pô, eu estou criando cães atípicos, então eu vou mudar a criação. E aí eu me desfiz de todos os cães e comecei do zero a criar os cães que hoje chamam de procedentes, logicamente dividem essa... E comecei a focar. Nessa época, o Gessé, ele foi quando você acabou de comentar, ele foi para a Itália, teve uma visão diferente da raça e trouxe para cá essa ideia de criar o clube que hoje é a IBDC. E aí ele me convidou para fazer parte disso, de fazer de criar um clube sério, um clube que dê valor à nossa raça que a outra entidade não dava, né? Então aí eu falei, não, eu topo, tô dentro e quero fazer parte, eu quero que a nossa raça evolua e as pessoas fiquem, como é que eu posso falar? Eles fiquem mais interessadas na raça e de uma forma certa, né? De uma forma certa. Uhum. Ô, Fê, você foi para a Itália também julgar lá. Qual que foi a tua visão? Porque eu dei um exemplo aqui, eu até falei a minha visão, mas não sei se você compartilha da mesma. Que aqui no Brasil, ao mesmo tempo que a gente está vendo os criadores minguando, né, se desanimando, como você desanimou e parando, lá está acontecendo o contrário. Lá está cada dia mais tem criador, mais cachorro, ou seja, a coisa está animada lá, né? Qual que foi a tua visão lá? Então, a visão que eu tive lá foi uma visão totalmente diferente da visão que eu tinha. Ela abriu muito minha mente com relação à criação, à estrutura, a temperamento. Eu cheguei a ver cães assim que na pista eles estavam totalmente descontrolados, entendeu? Um temperamento muito forte, cães com qualidade muscular. Fora que, assim, a exposição você vê, tem 100 cachorros, 120 cachorros, 200 cachorros. Então... Lá eles estão buscando, eles já estão bem mais evoluídos que a gente, com certeza. Eles já estão buscando assim um nível muito alto. Eu diria que hoje os Estados Unidos, a Itália e os Estados Unidos são o foco mesmo da raça, né? Uhum. Ô Fê, e daí, só para o pessoal entender também, né? Você foi julgar na Itália e aí você foi mudando o teu plantel também, né? Aos poucos. Sim. Você sente muita diferença entre os cães que você criava e os cães que você cria hoje? Nossa. O que você... Quais são os pontos que você enxerga de diferença, assim, para o pessoal entender bem? Uhum. Primeiramente, estrutura. Isso é uma coisa incontestável, né? Você pega um cachorro com boas linhas, estruturas, você vê a qualidade mesmo dos cães, a qualidade genética, que isso também a gente não é incontestável, né? A qualidade genética, a qualidade muscular dos cães, né? E assim, eu acabei trazendo 3 cães da Itália, da criadora da Hand Angels Marmo, né? A Grazia. Eu queria até agradecer a ela por essa oportunidade que ela está dando. E eu trouxe 3 cães da Itália aí para melhorar o plantel no Brasil, né? Não pensando só no meu canil, e sim na raça, né? E é uma grande diferença também. Nossa, eu acredito que tenha sido essa parte genética, que a gente até fala muito e as pessoas às vezes não entendem. O meu cachorro também tira o cacê. E não é só tirar o cacê, é o que está escrito ali, né, dentro daquele pedigree, né? Então, Ô Fê, você acha que isso daí tem influenciado também o pessoal na tua região? Porque a região que vocês estão é muito forte na raça, né? É um pessoal muito animado e tal. O pessoal de Manaus também. Você acha que isso é uma tendência ou não? O que você tem sentido aí? Com certeza é da água pro vinho, né? A mudança, as pessoas enxergam, olham o cachorro e vê a diferença. É notável. É notável a diferença.
E a mente das pessoas está abrindo, porque não adianta você ter um cachorro que para você é bonito se você não tem uma linha de sangue boa. E isso eu volto a falar sobre linha de sangue, porque eu tive uma experiência assim muito importante sobre isso. Eu tinha um cachorro que era campeão brasileiro do ranking, e conversando com juízes, criadores italianos, enfim, americanos, eles perguntavam sobre o pedigree do cachorro, né? E aí eu mostrava o pedigree do cachorro. E logo depois que eu mostrava o pedigree do cachorro, eu não obtinha resposta. Eles simplesmente ignoravam, entendeu? É aquele negócio, eu não conseguia comunicar com as pessoas do mundo, dos criadores aí do mundo todo, os grandes criadores. E hoje, eles vendo os cães com a linha de sangue que eu trabalho, essa importância da linha de sangue, eu consigo conversar com a mesma língua com as pessoas. Eles sabem que eu tenho aqui a linha de sangue Larsan, que é reconhecido no mundo todo. Eles sabem a linha de sangue que eu tenho da Itália. Então, a gente consegue conversar a mesma língua com relação a isso. Isso é muito gratificante, você conseguir compartilhar, né? Eu diria que a genética é universal e é o que faz a gente se comunicar com qualquer parte do mundo, em qualquer linha de sangue, né? Qualquer conhecedor de Larsan sabe que é um Castilho, sabe que é um Eli Bourdreau, né? Isso é universal, é isso que unifica, né, o contexto do pitbull no mundo, né? Nossa, incrível. Isso é gostoso. Eu volto a dizer que quando eu comecei a estudar a fundo essa parte da genética, da estrutura dos cães, enfim, da raça, eu comecei a sentir um vazio tremendo que eu não tinha. Como é que você vai fazer um cruzamento de um cão pensando, porque cruzamento é genética, você vai cruzar a partir de uma genética. Como é que você vai cruzar uma coisa que você não tem? Eu só conhecia até a terceira, quarta, quinta geração do meu cão. E isso é uma coisa muito vazia, é muito vazia. Você começa a estudar, você começa a ver, porra, eu tô criando... Perde totalmente a graça, vazia, qualquer coisa fora disso. A criação é genética, você fazer um cruzamento, você melhorar os seus cães geneticamente e de estrutura também, né, fenotipicamente falando. Então, você começa a ver que, pô, eu tô sem rumo, cara, eu tô um vazio e eu mudei, graças a Deus, e eu consigo hoje em dia... voltando para esse assunto de Boa Vista, de Roraima, no norte, eu estou conseguindo abrir a mente de alguns amigos criadores importantes no Brasil, que isso é um lado importantíssimo, você ter essa qualidade genética nos seus cães, e você, pô, é prazeroso demais. Ô, Fê, eu não queria transformar a tua entrevista num testemunho de igreja, né, cara? Porque parece assim, pô, eu tava na merda e agora eu tô bem. Mas, cara, eu acho importante você falar esse tipo de coisa, porque eu acho que um pessoal que ainda está resistente, e a gente entende porque eles estão resistentes, obviamente, porque é lógico que aquele concorrente que está mais à frente, ele é uma ameaça, né? Então, a gente sabe que essas pessoas estão resistentes por conta da gente. Eu não tenho dúvida disso. Também não. O fato da gente estar um pouco mais adiantado nisso, e não é o teu caso, por exemplo, que a gente teve discussões no passado, mas você sempre teve amizade com a gente, então a gente sempre se ajudou, e hoje você está com cães aí do nível dos nossos, né? Mas eu estou dizendo, o pessoal que às vezes não tem muita proximidade, enxerga a gente como concorrente, eles acabam resistindo, né? Fazendo uma força contra. E é importante eles ouvirem o teu relato, porque eu acho que o que você falou é o que mata a pau, cara. Eu acho que quando você está nessa situação, realmente... Eu não consigo nem entender, porque falta assunto quando você não conversa sobre linhas de sangue, sobre história, sobre padrão, né, cara? O que você falou é uma verdade. Você falou assim, pô, eu nunca tinha lido um padrão, cara. Eu não duvido, cara, que esses criadores que estão há 15, 20 anos não conheçam o padrão. A gente até conversou sobre isso uma vez, né? Eu falei, cara, será que esses caras sabem o ângulo que tem que ser a garupa? Será que esses caras sabem a proporção que a tíbia tem que ter do fêmur? Será que eles sabem a proporção que o crânio tem que ter do focinho? E eu comecei a me dar conta, cara, que às vezes eles podem não saber, cara. É muito louco isso, né, cara? Porque o cara, ele tá ali criando, investindo, que nem você, 40 mil reais no ano para conformação, e ele não tem nenhum mapa de onde ele tá indo, né, cara? Porque
o padrão é o mapa do criador, é para onde ele tem que ir, cara. Então, ou seja, ele tá pagando uma excursão que ele não sabe nem para onde ele tá indo, cara, né? Então, a conexão que os clubes especializados estão fazendo, que é essa união aí da Itália com o Brasil, juízes, criadores, né? Criadores da raça, não é um juiz profissional aí, que o pessoal diz da FCI, mas são criadores interessados, estudiosos na raça, estão fazendo nessas viagens, julgamentos na Itália, tem sido fantástico, justamente por conta disso. Os criadores grandes estão indo para a Itália julgar e eles estão enxergando isso. E eles olham, com certeza, eu fiz isso, você olha para o seu canil, você vê que você precisa melhorar. E isso, aos poucos, todos os criadores estão melhorando. Eu posso dar exemplo de Mário Monteiro aqui, tá investindo pesado nos cães da Itália. Agora o Piffer aí trazendo dos Estados Unidos. Não, aliás, eu fiquei sabendo, eu tenho que parabenizar o Mário. Eu não conheço ele, mas eu acho que ele tá fazendo um trabalho bacana importando o cachorro aí, né? E você vê, isso é inevitável. Basta você começar a estudar, começar a enxergar o mundo como está indo, você é obrigado a ir. Senão você vai ficar para trás, isso é inevitável. Você vê a evolução da raça no mundo, você começa... A pessoa que é inteligente, ela enxerga isso e fala, opa, se eu não mudar também, se eu não conseguir enxergar isso, eu vou ficar para trás, cara. Entendeu? Não, e você percebe como quem dita isso é o julgamento. Porque quando você foi para a Itália, você deve ter visto isso. Como o juiz lá, eles chamam o juiz de fora, o juiz é isento. Você foi para lá que nem eu, a gente não conhece quem é quem, você vai dar para o melhor. Então, quando os criadores estão indo numa exposição onde o melhor vai ganhar, ele começa a se preocupar em produzir o melhor. Aí ele tem que estudar. O que os criadores aqui no Brasil estão fazendo? Pô, ali tá dando pro melhor, vamos lá na entidade que premia os nossos, que não precisa estudar. E tá ao contrário, cara. Por isso que eu prezo pelo bom julgamento, entendeu? Sim. Cadê o Japa? Japa caiu. Ele tá ouvindo. Tá ouvindo? É que você então, a imagem. É que a imagem travou, mas pode falar que o pessoal tá ouvindo. Então, isso aí é o comodismo mesmo, que a própria entidade dá. Tá certo que os criadores deveriam, logicamente, não depende de uma entidade, e sim do criador em si, mas a entidade ela acaba dando esse comodismo para a pessoa, entendeu? Então, assim, quem não tá focado mesmo na criação, numa criação séria, acaba voltando para isso mesmo. Bota o cachorro na pista, não tem nenhum cachorro, ganha, faz título de campeão, vende um cachorro para um cara que não sabe nada, um leigo, um cara que vai para pet, um cachorro pet, fala assim, ó, isso aqui é filho do campeão. E você acaba, se você estudar um pouco, você vê que campeão nessas entidades não vale de nada. Não vale de nada. Sim. Entendeu? Aí. Então, Fê, mas assim, seguindo a tua linha de pensamento, eu acho que à medida que os clubes especializados, e aí eu quero também deixar claro para as pessoas que estão assistindo, porque a primeira live que eu fiz não vai subir para o YouTube. Hoje a gente tem a IBDC, né, que é a entidade do GCE, nós temos a DBA tem núcleo em Brasília e núcleo no Nordeste, nós temos a APDR, que faz o Ponce, o Pitbull Clube. E o Camilo também faz. O Camilo também em Manaus faz a PDR. Nós temos a PPG do Vini fazendo exposições também. Quem mais? A gente tem a IBC da Bia. O pessoal do Norte, da CNPDT. A CNPDT, o pessoal do Davi lá de Fortaleza também. Então, ou seja, hoje está cheio de clubes especializados. Eu acho que à medida que esses clubes forem avançando, né, e as pessoas começarem a enxergar esse mundo como estão enxergando, eu acho que vai ser inevitável. Todo mundo vai ter que ir para esse caminho e eu acho que a raça vai ganhar muito com isso, porque eles vão ser obrigados a produzir cachorros bons, né? Já é inevitável. Quando você tem um julgamento especializado de juízes que estudam a raça, que criam a raça, você consegue enxergar que é um julgamento crítico mesmo, uma coisa bem séria. Você não vê julgamentos por amizade, entendeu? Porque, assim, como você disse na live anterior, nenhum criador quer fazer um papel feio ali é o compromisso. É um compromisso e ele vai ser cobrado por todos os criadores do Brasil e do mundo. E não só do Brasil, do mundo, porque isso é uma coisa mundial. A Itália, os Estados Unidos estão vendo. Sim. Então, assim, a criação desses clubes especializados foi a carta debaixo da manga, cara, porque a criação estava ali acomodada com aquela situação, entendeu? Largada também, né? Um julgamento com qualidade,
Aí começa a evolução. A evolução daqui 5, 10 anos vai ser assim, uma decolagem assim, absurda, entendeu? Porque Sim, com certeza. é necessário, senão você não vai ganhar nada, você não vai ganhar nada. Entendeu? Então... Não, eu acho assim, eu acho assim, Fê, a pessoa não precisa concordar com a gente, nem concordar com o Clube GC, nem nada. Mas, cara, pega a ideia, pelo menos, né? Pega a dica aí que tá rolando, né? Tá tão evidente para todo mundo essa dica, né? E eu até achei bacana, porque eu tava vendo a live do outro criador lá que falou, e ele falou, pô, eu já tô me mexendo para melhorar meu plantel, então eu acho bacana isso aí, né, cara? O pessoal tá se mexendo, né? Não tem pra onde correr, não tem como a pessoa ignorar, só se ele parar de criar. Só se ele parar de criar. Sim. Porque... Agora, a dica é primeiro você estudar antes de comprar, porque também não é só ir lá nos Estados Unidos ou na Itália e comprar um cachorro. Não é essa a intenção. Porque cachorro bom tem aqui, tem na Itália, mas também tem cachorro ruim. E tem cachorro ruim nos Estados Unidos e tem cachorro ruim em qualquer canto. É seleção, né? A dica é saber o que está comprando, a seleção. Uhum. Então, essa parte aí, esses clubes especializados têm sido fantástico para a raça, fantástico mesmo. E o bom disso é que, assim, todos os clubes especializados, eles não estão um de contra, não é concorrente, não existe concorrência, entendeu? Inclusive, eu estou conversando com o Diego Salles justamente para isso. A gente está querendo promover uma exposição no Nordeste junto com a CN, a PBT, entendeu? Então, pô, tem suas diferenças? Tem, mas está todo mundo focado num objetivo, que é a raça. Independente de padrão. Independente de padrão. A CN, a PBT, ela é de BA puro, né? É os cães tradicionais. Sim. Então, eles já estão querendo fazer essa união com a gente de uma exposição para, de repente, a gente fazer uma pista ao KC e a de BA. Então, pô, fantástico, cara, essa união. Fantástico. Entendeu? Então... Ô, Fê, deixa eu falar aqui, ó, o pessoal de Roraima entrando aqui, ó, Canino Extremo Norte, Juninho, um abraço pro pessoal de Roraima aí que tá tudo assistindo. Eles estão falando que a internet aí de Roraima é horrível, é isso? Infelizmente, é a melhor que nós temos. Tá esse intervalinho aí, hoje Roraima é uma potência na raça, né, Matsuda? Eu tô falando aqui, mandando um abraço pro pessoal de Roraima, que Roraima hoje é um dos polos do Pitbull, né, cara? As exposições aqui dá 50 cães, só aqui do estado, 60. Só nosso mesmo. Sim. Então. Sim. E bacana. E assim, e até assim, eu queria aproveitar a última pergunta que nós estávamos falando. Depois que você começou a estudar, assim, até para o pessoal que está na tua situação, ter uma ideia, né? Como é que foi assim? Você passou a estudar mais material de internet? Você passou a mais a ver resultados de exposições lá fora? Como é que foi esse caminho? Porque assim, eu estou vendo que tem muito criador aqui, muito proprietário de cão nacional, criador que está assistindo a live e que está te ouvindo, que às vezes está precisando de uma orientação. Como é que foi esse teu caminho? Até para dar uma luz para o pessoal aí. Então, primeiramente, começa com essa conexão com os outros criadores, né? Basicamente. Posteriormente, você estuda. Pô, tem um monte de matéria aí na internet. Padrão aí tá aí para todo mundo estudar, ler. Você consegue ver também a base dos julgamentos, exposições de fora. Então, isso tudo é uma... Você começa a juntar tudo isso e você tem toda a matéria. Tá toda a matéria na sua mão. Hoje em dia, com essa internet que nós temos, que não é tão boa aqui em Boa Vista, mas essa internet que nós temos, a gente consegue, pô, tudo. Você vai até no YouTube, cara. Você vai no YouTube e coloca lá que te fala, entendeu? Então, assim... Sim. E eu acho que hoje as pessoas criticam o WhatsApp, mas eu acho que esses grupos que falam sobre a raça, tem muita bagunça, tem muita gracinha, mas tem muita coisa que ajuda e acaba, de alguma forma, virando um conteúdo de estudo, de diferentes pensamentos. É uma coisa louca e que acaba todo mundo se envolvendo, né? Uma coisa muito importante. E isso é o foco de tudo. Eu converso com gente que faz esporte ilícito aí, entendeu? Eu consigo aprender certas coisas. Eu converso com pessoas aí, pô, Maurício, Diego, Ivan Clayton, enfim, bom... Eu canso nos dedos aqui de contar quantas pessoas tem
conhecimento para passar para gente dividir isso, somar, né? Somar o conhecimento. E isso não é desculpa hoje em dia. Não é desculpa, pô, Sim. é estudar. Você entrar... Ô, Fê, eu queria abrir, inclusive, para o pessoal que está assistindo a live, que eu estou vendo que tem muita gente aí que está na situação que você estava no passado, para te fazer perguntas. Você topa responder umas perguntas do pessoal aí? Claro, com certeza. Pessoal, por favor, vamos enviar perguntas aí para o Matsuda. Eu estou reservando um tempo aí de 20 minutos para ele responder as perguntas aí da galera. Porque esse assunto, Fê, é um assunto que atinge muita gente. A gente tem muito seguidor no Instagram, então, obviamente, os nossos seguidores têm muita informação, mas a gente vê que tem muito seguidor de outras páginas que, às vezes, não recebem esse conteúdo, né? Eu não estou nem criticando o criador que não passa conteúdo. Às vezes não passa porque perde passando conteúdo. Se o cara passa um conteúdo em que vai contra ele não vai passar, obviamente. Então, como eu estou vendo que tem muita gente aqui na live que é de fora, né? Então, acho que vale a pena o pessoal perguntar aí. Pessoal, quem quiser fazer pergunta pro Matsuda, por favor, aproveite, esse é o momento. Questiona tudo, porque o Matsuda vai responder tudo aqui. Mais ou menos. Responde tudo, não. Então, o legal... Enquanto chegam as perguntas, eu vou puxar aqui para ver se tem alguma mais em cima. Peraí. É que todo mundo ama o Matsuda, só tem gente falando oi, Japa, oi, Japa, oi, Japa. Então, ninguém quer falar com gostosa de aprender. Eu aqui no Estádio Roraima, nós temos uns criadores, um grupo amigo. Então a gente está sempre ali conversando, sempre entrando em contato, sempre vendo um ou outro. E a gente coloca, às vezes, o cachorro aqui e fala, isso, lógico, tem que ter a humildade de reconhecimento, né? Eu olho aqui, eu vejo 10 defeitos. E, o que você acha? Eu não tô gostando da garupa, da linha superior, da linha inferior, da cabeça, pescoço, enfim, da estrutura. Isso é muito importante para questão de conhecimento, de aprendizado, né? É justamente você ter grupos de pessoas que estão na mesma sintonia que você, de querer aprender, de querer melhorar, entendeu? Porque a criação é isso. Se você não melhorar... Essa criança aí, ó, quantas vezes... Essa criança aí me dá conselho. Eu peço conselho pra quem? Pra essa criança aí, ó. Ó, Matsuda, começou a chegar as perguntas aqui, ó. Tá. O Ronaldo perguntando, hoje, com a sua nova visão, o que você acha do Messi, e você gastaria novamente 40 mil reais que você gastou no passado? Ronaldo perguntando. O Messi hoje, eu consigo enxergar ele de um cão totalmente atípico do que eu procuro. Totalmente atípico. Eu não vou falar dos defeitos, entendeu? Porque eu acho que isso quem estuda já consegue enxergar. Mas é um cão que, para mim, é atípico na raça e eu não utilizo mais a minha criação, tá? Eu abro, sim... para amigos que quiserem fazer o uso dele, enfim, porque opiniões são diversas, mas hoje em dia eu não usaria ele em hipótese nenhuma. Tanto na pessoal, só para também deixar claro, o amor é o mesmo, né, Matsuda? Pelo animal, né? As pessoas às vezes confundem isso, você falar que ele tem algum defeito e tal, com você não gostar do cachorro, né? E outra, respondendo a outra pergunta, eu investiria 40 mil? Novamente na mesma situação, não. Mas investiria... Mas para trazer um cachorrinho de fora... Mas eu investiria 40 mil numa exposição que valesse a pena, entendeu? Nos clubes especializados, sim, no caso. Ó, a pergunta do Alan. O KC ou a DBA? E por que você prefere o padrão que você prefere? Na verdade, eu gosto de uma mesclagem aí, vai. Eu gosto muito do temperamento, assim, dos cães ADBA, assim, aquela parada bem agressiva mesmo com outros animais. Bom, enfim, eu ficaria num KC. Hoje eu crio o KC, entende? Mas eu quero sim, e vou fazer a inserção do ADBA, com certeza, sem dúvida. E para as pessoas entenderem, na Itália, as pistas ocorrem em julgamento KC e a DBA, né, Fê? É isso aí, né? Separado. Não, é separado. Sim, mas no mesmo evento acontece os dois, né? Sim, no mesmo evento. É a união, é a raça, é uma raça só, né? Muda as na minha concepção,
eu sei que não sou eu a entrevistada, mas na minha concepção, eu vejo que a DBA tem linhas que me prendem muito em relação a ângulos e tal, e a UKC me dá um volume que eu gosto mais. Então eu vejo hoje um cachorro... Eu acho que até a própria UKC, ela tá modernizada e ela pede um cachorro mais dentro da DBA, que isso é bom, isso vai dar para o cachorro uma semelhança maior nos dois padrões, né? É o meu não gosto. Só na leitura, né? E é o meu gosto também. Esse é o meu gosto. Ô Fê, o Mourão de Jesus perguntando quais as principais características para o julgamento da raça. Acho que ele deve estar te perguntando assim, quais as principais características que você olha julgando o cachorro. Primeiramente, eu já olho linhas. Isso, para mim, é o mais importante. Linhas. Explica para o pessoal o que é linhas aí, para o pessoal mais leigo. A linha, ela é dividida em duas, basicamente. A linha superior, a linha inferior vem de... mostrando aqui, linha superior é isso aqui, a linha de dorso. Então, né? a linha superior é cernelha, lombo, garupa. Vai falando que eu vou apontando aqui, ó. Cernelha. Vem mais para cima, bota mais para baixo, aqui tá em cima. Aqui. Então, cernelha. Linha superior. Isso, vem o lombo com a garupa descendente. Né? Isso, a garupa aqui, ó. Essa é uma garupa ADBA. Aí aqui nós temos a linha inferior, né? Isso, a linha inferior... Pô, bota um pouquinho mais para baixo aí a imagem. A linha inferior, aqui, ela vem da profundidade de peito, ali do tórax, que vem já com recolhimento de estômago, né? E que tórax, hein? Então, isso é outra linha que eu digo. Bom, angulação traseira, angulação externa. Bom, enfim, linhas em si, né? Até na própria cabeça existem linhas, né? Então, assim... Não, perfeito. É o desenho do cachorro. Eu acho importantíssimo é o temperamento, que não pode... Pitbull que não tem temperamento não é um pitbull, entendeu? Ele tem que ter aquele drive, tem que... Pô, é um pitbull, entendeu? Já a boca... Deixa eu passar que tá cheio de perguntas pra você aqui, Fê. Você tá famoso, hein, cara? Ó, vamos lá. Gostaria de saber a opinião sobre cães com pedigree CBKC, sendo transcritos para o KC, com foco em selecionar. Provavelmente deve estar perguntando essa transcrição do pedigree CBKC para o KC. O que você acha? É o Segomestiago. Então, opinião própria minha... Eu sei que vai muito de contra vários criadores, mas eu opto isso em preservação da genética da raça. Tem cães CBKC aí que tem algumas genéticas aí de procedência, enfim, mas o meu foco mesmo é procedência, linha de sangues americanas, enfim. Procedentes mesmo. 100%. 100%. Então, assim, então você não é muito a favor dessa transcrição do CBKC para o KC? Não resolve o problema e mascara, na verdade, né? Deixa eu ver. Porque eu sei, a gente é muito íntimo, a gente bate papum aqui, ó. Na verdade... Bom, vamos lá então. Esse quesito, ele cria muita polêmica, né? Cria muita polêmica. Eu tenho uma opinião de procedentes, mais respeito quem cria e quem faz essa transcrição. Inclusive, amigos meus fazem essa transcrição. Bom, eu não sou muito a favor, mas também não sou aquele negócio contra, eu vou ser muito crítico. Não. Bom, eu acho que... Criação, cada um cria do seu jeito. Você tendo consciência do que você está fazendo, cara, você não pode fazer mais nada. Fê, mais uma pergunta aqui. Quais principais características na hora de adquirir um cão com procedência, na tua opinião? Quais características que você vê ali na hora de escolher um cão com procedência? Isso para mim é o que falta na minha criação. Não existe, bom, se na minha criação eu tenho um problema de linha superior, pô, eu vou buscar um cachorro que tem uma linha, uma consanguinidade ali próxima da minha criação e com as qualidades que eu preciso. Então, não vai muito assim de, uma ou duas, enfim, a ferramenta que eu preciso para melhorar, entendeu? Basicamente isso. Bom, aqui estão perguntando novamente por que você não usaria o Messi. Acho que se você quiser explicar de novo aí, mas de uma forma mais resumida. Então, basicamente porque ele não tem as qualidades que eu preciso, que eu vejo. Tanto na parte de estrutura, quanto na parte genética. Entendeu? Então, não tem porquê eu usar ele. Se é um cão que não vai me dar as qualidades que eu quero, entendeu?
Não tem. Mais uma pergunta. Quando você vai adquirir um cão, você opta mais por pedigree ou pela estrutura física? Estão perguntando aqui. Os dois. É uma balança. Logicamente que tem que ter uma genética Uma boa. coisa... Tem que ter uma genética boa, uma genética que vai me favorecer. E estrutura, para mim, também. Eu crio estrutura, eu preciso de estrutura, né? Então, logicamente que a estrutura, para mim, é bem relevante. O pedigree também é a mesma coisa. Uma coisa anda com a outra, né? Uma coisa anda com a outra. Ô, Fê, tem uma pergunta aqui da Fernanda Silva, mas ela está fazendo coisa errada aqui, dizendo que o KC é reconhecido pela FCI. Não é não, viu, Fernanda? Está enganada. A entidade que é reconhecida pela FCI é a AKC. Você trocou o A pelo U aí. A UKC não tem nada a ver com a FCI, não. Então, a UKC é uma entidade própria. Tem... A UKC é mais antiga que a FCI. A FCI nem sabe o que é a UKC. Vou pular isso aqui. Por que os cães... William Alves dos Reis. Por que os cães CBKC aparentemente têm a impressão de serem mais pesados e retos? Estrutura. É estrutura. É uma estrutura que há muitos anos ali foi premiada, é uma estrutura que está viciada ali na entidade, e é uma estrutura que favorece e que ganha. Exposição é isso. Se o juiz está julgando e optando por esse julgamento, é lógico que os criadores vão criar aquilo que ganha, né? Não tem jeito. Na real, assim, eu acho que a maior diferença é pela falta de conhecimento dos juízes, né? Que acaba premiando o errado, e aí vai aquela seleção em cima daquele cachorro que ganhou, que as pessoas acham que aquele que é bom, e vai indo sem conhecimento, né? E aí acaba virando um tipo de cachorro. Que a gente não vê em lugar nenhum. Um exemplo básico. Até você foi para a Itália. Um exemplo básico é se você condicionar um cachorro, o juiz vai falar que ele tá magro, magrelo. Isso é um exemplo básico, entendeu? Você condicionar um cachorro que é atlético, eles vão falar que o cachorro tá magro. A maioria dos juízes. Vou generalizar, logicamente, né? Mas é por isso que a importância do clube especializado é isso. É justamente abrir os olhos, é uma coisa que os criadores estão criando aquilo, todos os juízes são criadores ou já foram criadores, e é a melhora sempre da raça. E é em benefício da própria raça. Você é um clube especializado, ele está beneficiando sempre a raça. Sempre a primeira coisa que ele vai olhar é a raça. O foco é a raça, a especialidade então, Peraí, Fê, tem mais pergunta aqui, peraí. As entidades que reconhecem o RBT como raça emitem atestado de pureza racial? Emitem o RI? Está perguntando se as entidades que reconhecem o Pitbull como raça emitem atestado de pureza racial. Agora não sei se ela está perguntando de RI, porque na verdade o pedigree é o atestado de pureza racial, né? Vamos falar sobre RI, né? É um ponto também que dá muita polêmica, né? Eu não sou a favor do RI, em termos. Em termos eu não sou a favor. Por quê? Eu só seria a favor do RI se ele tivesse bem explícito isso, que o cão não pode ser um reprodutor. Lógico, ele vai ser emitido o pedigree, o RI, porém ele não pode ser um reprodutor, não pode reproduzir. Isso faz com que o quê? Pô, eu tenho um cachorro ali sem pedigree, vou numa exposição, faço pedigree, vejo os cães com qualidades ali, pô, nossa, que cachorro lindo. Você acaba vendo, pô, cachorro tem pedigree, é um cachorro procedente e tal. E aí você acaba puxando essas pessoas para a raça. E aí, dali para frente, talvez ele... eu vou adquirir um cachorro desse porque eu gostei muito. Enfim, e tem o lado positivo, né? Mas eu não sou a favor de um RI, não sou. Ô, Matsuda, tem uma pergunta local aí de Roraima, ó. Salazar, dá um conselho resumindo para os criadores locais de Roraima, porque ainda existe uma resistência entre os criadores locais. E a audiência em Roraima está grande aqui, Matsuda. Dá um recado pro pessoal aí. Primeiro eu tenho que agradecer o pessoal de Roraima, que eu amo tanto. Pô, os criadores aí fantásticos. O Alan, o Salazar, Bonvaldo, o John, o Hugo, enfim, Luiz. Bom, tem diversos criadores, a Ju. Mas assim, é estudar. Eu acho que eu não sou um cara que vou chegar e vou impor ideias. Vou falar,
o meu lado é o certo, o teu é errado. Não, estuda. Estuda a raça e aí você vai entrar no consenso do que é melhor para você, o que você acha que é certo, o que acha que é errado, mas basicamente estudar. Estude sem preconceitos. Matsuda, uma perguntinha do colega aqui, Rafa.alemão, deve ser um frequentador aí. Ele pergunta, motoboy não pode ser criador? Lógico que pode. Qual a sua opinião? Lógico que pode. Pode, né? Eu estava em dúvida também se podia ou não, mas você esclareceu. Depende do motoboy. Pessoal, motoboy pode ser criador, tá? Bom, vamos lá. Com relação a esses assuntos, eu prefiro ficar quieto. Mas... Eu não entendi porque a pergunta. Eu também não entendi, não. Vamos lá. Bom, mas resumindo, Rafa Alemão, motoboy pode ser criador, tá? Fica tranquilo. Pode tudo. Cadê? De novo. Já. Ô, Fê, a gente tem 4 minutos para você mandar um beijo para todo mundo, senão a gente vai perder a live aí. Tá certo. Então, agradecer a todo mundo aí que está assistindo, todo mundo que teve interesse aí em ouvir um depoimento, enfim, dividir aí, somar as nossas experiências, né? E, bom, enfim, o que eu tenho a dizer é que acho que a gente precisa estudar a raça e sempre praticar o bem um para o outro, entendeu? Sem inveja, sem rancor, sabe? Eu acho que se todo mundo se unir ali em prol de uma situação, eu acho que a raça ali vai ser reconhecida no mundo todo como a melhor raça, a melhor país aí da criação da raça no mundo, aí, entendeu? Então, eu acho que as diferenças existem, eu acho que cada um cria o que acha que é certo, mas eu acho que a gente deveria estudar mais, com certeza. Procurar pessoas que são capacitadas para passar informações. E é isso aí. Só alegria, dividir, vamos... Fê, só uma pergunta. Você também, antes de conhecer a gente, achava a gente uns mala, não achava? Fala a verdade pro pessoal aí. Na verdade, eu não achava mala, mas eu ficava meio chateado com algumas formas de falar, algumas palavras, algumas ideias, né? Mas a gente sempre teve respeito um pelo outro. Eu acho que... e hoje eu consigo enxergar, graças a Deus, a Marcele foi a principal pessoa que me fez enxergar algumas coisas, enfim. E agradeço bastante, eu tenho um reconhecimento enorme aí. E eu acho que é isso. Se você... E você vê, hoje a gente é grande amigo, né? Você vê como às vezes a gente tem uma resistência, mas as pessoas depois se conhecem, elas enxergam que todo mundo tem o mesmo objetivo aqui, né, cara? Eu tenho até uma piscina na casa desse cara aí. E até hoje a gente não tem opiniões totalmente... Tem opiniões diversas. Não tem, sim, lógico. E isso é muito bom, porque a gente às vezes não enxerga algumas situações e a pessoa consegue passar isso. Eu acho que o respeito está acima de qualquer coisa. Você tendo respeito e humildade, eu acho que a nossa raça já estaria em outro patamar, né? Eu acho que isso é o mais importante. E a humildade, principalmente, também. O respeito, lógico, mas a humildade para aprender. Ela deixaria muito mais fácil esse processo, né? Se as pessoas realmente fossem atrás de conhecimento e atrás do que realmente importa para o Pitbull, né? E não só o marketing disso, né? O marketing disso... Poderia abrir uma outra conversa com outros criadores sobre cegueira de canil também, que é uma coisa bem importante. Porque a humildade, ela vem tanto da própria criação, como a humildade de relacionamento com outros criadores, né? Sim. Então, a humildade é verdade. Humildade é tudo. Beleza, Fê, eu tô com medo de pegar essa live aí. Manda um beijo pra todo mundo aí. Obrigado pela tua ilustre presença aí. Que isso. Obrigada, Fê. Boa noite. Vamos ver se eu vou para Roraima? Vamos ver. Vou tentar. A casa é nossa, Beleza. Um abraço, pessoal de Roraima. A piscina é minha, dá licença. Um abraço, pessoal de Roraima, pessoal que todo mundo está acompanhando aí. Eu acho que foi um papo bem gostoso aí. Legal, Fê. Obrigado, hein, cara. Eu vou publicar, depois vou subir no YouTube lá. Vamos fazer uma capa bem bonita para você. Ok, obrigado. Tá bom? Beijo, Fê. Valeu, Fê. Obrigada a todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.